Vegans têm uma maior probabilidade de fraturar ossos do que quem come carne, diz novo estudo. A investigação em causa, na Universidade de Oxford, baseia-se em dados relativos a quase 55 mil pessoas, 2 mil das quais vegan e 15 mil vegetarianas, que foram acompanhadas durante uma média de 18 anos. Mas espera lá, isto é do Epic Oxford. Oh, tá bem, Os resultados mostram que os participantes que não comiam carne apresentavam mais 43% de probabilidade de sofrer algum tipo de fratura óssea. Muita gente me mandou esta notícia a pedir uma resposta e de facto muitos vegans olharam para isto e já veem esse tipo de notícias como mais um estudo pago pela indústria, blá 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 blá. Não é o caso. Este estudo vem dos dados do Epic Oxford, European Prospective Investigation into Cancer, que é um dos maiores estudos epidemiológicos alguma vez feitos. É um estudo de alta qualidade e no livro eu falo deste estudo a fundo, mesmo muito a fundo, porque o estudo deu origem a muitos outros estudos. Então, no Epic Oxford nós tínhamos um grupo no Reino Unido com uma boa porcentagem de veganos, vegetarianos e omnívoros. Omnívoros comiam mais e omnívoros comiam menos carne. E essa população tem sido alvo de muitos estudos porque estão no mesmo ambiente e os resultados podem ser interessantes de se verem. No entanto, como eu explico no livro, há uma coisa muito importante nesse estudo, que é, se vocês abrirem efetivamente os estudos, por exemplo, se abrirem efetivamente este estudo aqui, que eles lançaram agora, vocês podem fazer scroll para baixo e podem vir aqui à parte da tabela das características, que é uma das partes mais importantes dos estudos. E vão reparar aqui em algumas coisas. Por exemplo, há dados que nos indicam que quem tem um IMC mais alto pode ter uma maior proteção em relação a fraturas ósseas. Mesmo que esse IMC não seja só de massa muscular, mas com um bocadinho de gordura, porque isto tudo serve como almofada, estão a perceber? E neste caso, os vegans tinham um IMC relativamente mais baixo, enquanto quem comia carne tinha um IMC 24.5, os vegans tinham um IMC de 22.2. O que já pode ter aqui alguma interferência. Depois também há quem diga que quem pratica mais desporto tem uma maior tendência a ter fraturas porque anda mais exposto, tem mais perigo de escorregar, partir um braço, seja o que for, o que também pode ser um fator. E neste caso nós vemos que os vegans, 45% dos vegans praticava atividade física, enquanto apenas 30% de quem comia carne. Também pode haver aqui alguma diferença. Se bem que o praticar exercício físico também melhora a densidade mineral óssea, por isso não sei até que ponto. Mas também não é a parte que mais me interessa. A parte que mais me interessa é esta aqui em baixo, onde diz o consumo diário de cálcio. Como vocês podem ver, quem comia carne estava a comer à volta de 1000 mg de cálcio por dia, que é a dose diária recomendada. Outros países têm um bocadinho mais baixa, mas pronto, em Portugal é 1000. E os vegans estavam a comer 591 mg, o que não é super baixo, ok? 591 não é super baixo, e até há quem diga que pode ser suficiente, e nós temos dados que nos indicam que 500 mg por dia até podem ser suficientes. No entanto, temos aqui um problema maior que este estudo não analisou, que é o consumo de outros nutrientes que podem estar relacionados com a saúde óssea. Para isso, precisamos de ver outros estudos dos dados do Epic Oxford. Por exemplo, temos aqui este estudo que já viu mais de forma aprofundada os nutrientes na dieta de cada um. A coisa mais importante que eu quero que vocês comparem aqui, nessa tabela dos nutrientes, é, para a saúde óssea, a vitamina D. Como vocês podem ver, os vegans estavam a comer muito menos vitamina D por dia, cerca de 0,88 microgramas, enquanto quem comia carne estava a comer 3,39. Ora, nós sabemos que a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio nos ossos. Por isso, 500 mg de cálcio até há quem diga que possa ser suficiente, mas nunca é suficiente se houver deficiência de vitamina D, porque a absorção vai ser muito mais baixa. Para além disso, vocês também podem ver que eles também eram deficientes em vitamina B12 e ainda há aqui uma coisa mais importante, que também não dá para ver neste estudo, temos que ir ver a outro estudo
dos mesmos dados do EPIC Oxford, ou seja, para terem conhecimento disto é preciso conhecerem bem os estudos. Então, quando nós viemos aqui a outro estudo, este foi um estudo que analisou dois estudos semelhantes, o EPIC Oxford e os estudos adventistas, para padrões de saúde e sustentabilidade nas dietas. E uma coisa muito interessante deste estudo é que eles aqui já me conseguem dizer uma coisa que os outros não conseguiram, que é quantos gramas de fibra é que eles estavam a consumir. E nós vemos que, de facto, os vegans, neste caso, estavam a consumir à volta de 28, 29 gramas de fibra por dia. O que é relativamente baixo para alguém que segue uma dieta vegan. E quem comia carne estava a consumir 21 gramas de fibra, o que também continua a ser baixo. Atenção. Mas a grande questão aqui é que estes vegans, conforme eu explico no livro, não eram vegans saudáveis. Ok? Estamos a falar de junk food vegans e há várias razões para isso acontecer. Em primeiro lugar, porque eram provavelmente vegans éticos. Os dados são dos anos 90. Ok? Os dados são dos anos 90, os dados do início do estudo, os dados alimentares são dos anos 90 e por isso havia muito mais desinformação. Os vegans tinham menor preocupação com a saúde no geral, eram mais vegans pela questão ética, então a sua dieta não era ideal. Então isto não nos diz que seguirem uma dieta vegan vai aumentar o vosso risco de fraturas. Mas diz-nos sim que seguirem uma dieta vegan não saudável vai sim aumentar o vosso risco de fraturas e vai aumentar o vosso risco de muitas outras doenças. Por isso é que eu estou sempre a dizer, o dizerem que são vegan não me diz se a vossa dieta é saudável ou não. Só me disse que não estão a comer produtos de origem animal, mas não me disse se estão a comer saudável. Outra coisa muito interessante deste estudo é que os omnívoros eram bem mais saudáveis do que a população média. Nós estamos a falar de omnívoros relativamente saudáveis, mais saudáveis que a população em geral, e estamos a falar de vegans que não eram particularmente saudáveis, não eram muito menos saudáveis do que os omnívoros, ok? Neste caso, eram um bocado menos saudáveis do que os omnívoros em vitaminas e minerais específicos. Eu não sei quanto a vocês, mas seguir uma dieta saudável, vegan e comer só 28 gramas de fibra por dia, e 28 foi este estudo, há quem diga que ele estava a comer 21, seja o que for, é muito pouco. E já agora este estudo concluiu que os vegans tinham uma taxa de cancro 11 a 19% menor. Agora vamos ver um estudo exatamente com os mesmos dados, ok? Exatamente com os mesmos autores, também sobre essa questão das fraturas, que concluiu com uma coisa muito interessante, que é o risco de fraturas foi semelhante naqueles que comem carne, nos pescetarianos e nos vegetarianos. O maior risco de fratura nos vegans parece ser a consequência do menor consumo de cálcio. Um consumo adequado de cálcio é essencial para a saúde dos ossos, independentemente das preferências dietéticas. Ou seja, mais uma vez temos aqui os mesmos autores a dizerem que isto se ficou a dever ao menor consumo de cálcio. Acho estranho não terem falado da vitamina D, mas mesmo assim já podem ver que é esta a justificação. Não é só o facto de não comerem carne e ser uma dieta vegan, tudo isso é essa a justificação. Mas vamos ver mais dados deste mesmo estudo. Por exemplo, temos aqui um estudo sobre a mortalidade. Comparou a taxa de mortalidade nos vegans com a população em geral. E de facto, o EPIC Oxford foi um dos únicos estudos populacionais que concluiu que os vegans não vivem mais, vivem o mesmo tempo do resto da população. Porquê? Porque não eram vegans saudáveis, ok? E o resto da população era um bocadinho mais saudável. Ou seja, para mim este estudo mostra o poder de uma alimentação saudável. Não me interessa se a pessoa é omnívora, vegan, seja o que for, é o poder de uma alimentação saudável e é isso que eu digo no livro. Muito interessante é que também descobriram que mesmo apesar de ser igual a taxa de mortalidade geral, os vegans tinham 22% menos risco de doença cardíaca isquémica, ou seja, já vimos 11 a 19% menor risco de cancro, 22% menos risco de doença cardíaca isquémica, mas tinham 20% maior risco de AVCs. Porquê? Porque estavam deficientes em vitamina B12, que depois eleva a homocisteína, conforme eu explico no livro, e a homocisteína elevada pode ser um fator de risco para certas doenças cardiovasculares. Mas vamos então ver outro estudo sobre as fraturas, a ver se de facto isto é geral, se encontra nas populações vegan este problema. E de facto nós temos uma meta-análise de 2019 que também concluiu que sim, e também concluiu à volta de 40%. Qual é que é o problema? A maioria dos estudos incluídos nessa meta-análise
são antigos, com dados mais antigos. E os veganos agora comem um pouco melhor, especialmente no que toca a nutrientes específicos, como vitamina B12, cálcio, vitamina D, tudo isso. O estudo mais recente desta meta-análise, que incluiu muitos e é de alta qualidade, tudo bem, ok? É de 2015. E neste já concluíram que a diferença entre a densidade óssea não é muita. E surpresa, surpresa, eles já estavam a consumir mais cálcio do que no Epic Oxford. Já estavam a consumir cerca de mais de 200 mg de cálcio por dia, o que já pode fazer alguma diferença. Para além disso, também já não eram deficientes em vitamina B12. Estavam a consumir muita mais B12. Enquanto no Epic Oxford consumiam 0,41 microgramas por dia, já comiam 2,13 microgramas. Relembro que a dose diária recomendada são 2,4, se bem que na suplementação depois isso dispara para 2.000 microgramas por semana. Então, os veganos têm maior risco de fratura? Podem ter, temos muita ciência a dizer-nos que sim, se não comerem bem, se tiverem deficiência de cálcio, se tiverem deficiência de vitamina D, porque como vimos nos outros estudos, quando o consumo de cálcio é igual, o risco de fraturas é igual. Ou seja, se vocês forem aos dados do Epic Oxford e pegarem só nos vegans que consumiam tanto cálcio como os omnívoros, o risco de fraturas vai ser igual. Foi isso que o outro estudo concluiu. Por isso, vegans, comam bem, ok? Não fiquem chateados com este tipo de estudos, porque se festejam quando os dados do Epic Oxford nos dizem que os veganos têm uma probabilidade 22% menor de doença cardíaca isquémica, também têm que festejar a boa ciência que é feita no Epic Oxford quando diz que os veganos têm uma maior taxa de fraturas ósseas, porque de facto têm quando comem mal. Ok? Vou ainda recomendar-vos que vejam as stories da Sandra Gomes Silva do O Vegetariano no Instagram. Ela também fez stories a responder a este estudo. E um vídeo do médico Garth Davis, autor do Proteinaholic, que também respondeu a este estudo. Gostem disso, gostaram do vídeo? Se são vegans, comam bem. Se não são vegans, não saltem logo para cima disto a dizer estão a ver vegans. Não. Quando alguém come bem, alguém come bem. Não importa a dieta em que está, ok? Gostem disso, gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal se estiverem inscritos, partilhem para ajudar a espalhar o máximo de informação, comprem o livro Saúde e Fitness Vegan, que tem lá muita desta informação, e eu vejo-vos no próximo.